Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, participa como comentarista, analista das notícias, o advogado Roberto Mohamed, e a gente recebe com muito prazer e com muita honra o médico infectologista Ricardo Aiden, que o Mohamed vai apresentar. Mas nem precisa, né? Todo mundo conhece o Ricardo Aiden. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Não precisa mesmo. O Ricardo é, além de uma pessoa que quem o conhece, sabe o privilégio que é conhecer o Ricardo, ninguém fala de Guilherme Álvaro sem falar do Ricardo. Né? E essa associação vem pelo fato do Ricardo ser um inconformado, o que para mim é qualidade. Nós temos um amigo em comum que fala sempre isso do Ricardo, que é o Arnaldo Haddad. Tudo bem que o Arnaldo Haddad está meio incontrolável agora, mas ele chegou, eu falo para ele que ele chegou na fase Silvio Santos. Ele está inimputável. Ele está inimputável. Mas o Arnaldo fala sempre isso da questão da integridade do Ricardo e para as pessoas terem uma ideia, quando você fala de integridade, quando você coloca a pessoa num ambiente que não é hostil, e que é de fácil gestão, é fácil até o cara ser íntegro. O problema é você ser íntegro num ambiente de gestão quase impossível, altamente insalubre e convivendo com interesses que te pressionam o tempo todo. Aí é que a integridade se sobrepõe e aí é o quanto a gente vê o quanto ela é difícil. Ricardo, antes da gente começar na pauta, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. É porque esse fim de semana eu passei na parte de trás do Guilherme Álvaro no canal, que eu não sei se aquela é a parte da frente ou se a parte da frente é do Oswaldo Cruz, mas tem uma parte ali que tem uns tapumes. Eu tenho 57 anos. Eu acho que desde que eu era adolescente eu vejo tapume naquela parte. Parece que é aquela obra que não acaba nunca. Por que o Guilherme Álvaro parece um parque que sempre tem alguma obra dentro dele e não se faz um projeto de modernização total? Tipo, ó, vamos arrumar o hospital de uma vez. Por que ele sempre é arrumado em setores? Parece a Cosipa no tempo que era estatal, que tinha um monte de empreiteira trabalhando e não podia terminar a obra, que é para as empreiteiras não perderem a chance de ganhar dinheiro e pagar propina para político. O Guilherme Álvaro, bom, em primeiro lugar, obrigado aí pela recepção, né? Então, entre amigos. E obrigado pelas palavras. O Arnaldo, ele tem razão, a gente sempre se porta, eu só preciso dosar a intensidade, às vezes, do inconformismo com isso, com aquilo, né? Agora mesmo estamos falando aqui de alguns inconformismos com respeito ao nosso CET, né? E algumas coisas que deixam a gente sempre aborrecido. Mas o Guilherme Álvaro, o que acontece com o Guilherme Álvaro, né? É um hospital de 1911, que terminou a construção em 1913, portanto um hospital centenário e um hospital pavilionado de tuberculose que exige sempre reformas, melhorias e reajustes de uma série de coisas. Algumas obras foram feitas lá de caráter muito importante e uma das obras que se fazia obrigatória, indo direto nesse ponto do ambulatório, era reformar o ambulatório, etc., porque era um prédio que foi construído dentro de um convênio do Estado com a Fundação Lusíada e tal, e que exigia esse tipo de reparo. Ainda durante a minha gestão, a gente já tinha feito toda essa planificação, aí tem a apropriação de verba, a liberação de verba, e aí chegam as verbas, então há mesmo uma demora, né? E agora, o que se está vendo lá é uma ampla reforma que abrange toda aquela área, que vai pegar, inclusive, dentro ali daquela área embaixo, tem um pronto-socorro muito importante, um pronto-socorro regulado, muito bem montado lá dentro, né? Salvam vidas com frequência, mas a estrutura física estava exigindo aquilo tudo que você viu. E você tem razão, né? O prédio de apartamentos que eu moro é um bom apartamento, bom prédio, bem administrado, mas é um prédio antigo, na ponta da praia. Não acaba, né? Você resolve uma coisa, parece outra, né? Agora, outro dia, eles estavam lá fazendo, mexendo nas drenagens internas que tem manilhas que distam 50 anos e tudo mais.
Então é complicado, é muito complexo a estrutura do hospital. O que resolveria, isso está na pauta do governo do estado, eu não sei em que pé que está, porque a Mônica era uma das minhas diretoras substitutas, está fazendo um belíssimo trabalho, tem uma mão muito firme e tudo. E eu não sei em que pé que está, mas havia todo um plano para levantar um prédio ali dentro, um edifício, né, um hospital vertical, com cerca de 10 andares, abrangendo a obra que tem lá, que está em ordem. Investimento do Estado ou parceria? Investimento do Estado. Investimento do Estado, com parque de máquinas tudo lá em cima, conforme a arquitetura moderna de hospitais, e terminando também com uma parte de coisas mais antigas, que é o pavilhão de serviços, que agora, inclusive, está sendo repintado, está fazendo uma série de coisas. Então, é uma verdade isso que você colocou, que está sempre parecendo mesmo um canteiro de obras, porque as coisas são feitas, né, de acordo com as dotações orçamentárias, mas faz muita coisa assim, de manutenção, restauro, que é o que está acontecendo. E óbvio que para quem está mais perto do hospital e está vivendo lá seu dia a dia, é inequívoco, até eu preciso gastar mais uns segundos aqui falando disso. O hospital hoje da maior relevância, é um hospital que mudou sua característica primeira, que era dispensário de tuberculose lá, né, quando foi construído. Hoje é um hospital voltado para o Hebe Camargo, da maior relevância, que é o atendimento de pacientes com câncer, e que a gente espera que algumas coisas sigam a evolução natural, fazer transplante de medula, né, autógeno. Tem toda uma planificação para isso. O hospital mudou bastante sua finalidade. Estamos falando aqui do Guinês, né, que é um dos cirurgiões, a própria Mônica, né, e outros tantos luminares da cirurgia. Se opera muito câncer lá e menos pacientes com não câncer, que são direcionados para outros lugares, porque são cirurgias complexas e que precisam de uma infraestrutura. Tem uma casa-mata com uma radioterapia fantástica, tá? Um acelerador, né? Muito bem pilotado por uma terceirizada, ou seja, é um hospital mesmo que ele tem que passar por esse tipo de processo, onde você convive com edifícios tombados, históricos, conservados nas suas pinturas originais, azulejos de frontaria portuguesa, que são tombados e tudo mais. E então é complexo administrar aquilo lá. Ricardo, você vê que a aparência é semelhante à do Coliseu, mas a síndrome é diferente, né? Mas o Ricardo tocou numa questão, Ricardo, é mais para a gente saber se isso é um sonho ou se há a possibilidade de virar realidade. Porque, por exemplo, essa questão de convivência dentro de um espaço, porque isso vem da época que o Guilherme Álvaro começa, um terreno muito grande, você tem prédios tombados, mas sobram espaços para você fazer. Eu dou sempre para todo mundo o exemplo, não é todo mundo que conhece, do Mackenzie, na Maria Antônia. O Mackenzie precisava crescer, o núcleo do campus era todo tombado. O que eles fizeram? Avançaram em direção à Consolação para construir um prédio, porque ali não havia o problema do tombamento da vinculação, deixaram uma área no final, ou no lado oposto da Maria Antônia, e usaram essa parte da Consolação para construir um prédio de 12 ou 15 andares, onde toda a pós-graduação, mestrado, mandaram tudo o que eles precisavam modernizar para lá, sem mexer naquela arquitetura tombada. Eu acho que é mais ou menos o caso do Guilherme Álvaro. Você tem que preservar esses espaços que podem ser usados com uma boa reforma interna, mas existe esse espaço para fazer um prédio e nesse prédio alocar tudo aquilo que o hospital precisa para crescer. Você acha que isso é uma realidade factível? Por que eu nunca ouvi, porque você é o primeiro que está falando isso aqui, por que eu nunca ouvi, por exemplo, porque o Guilherme Álvaro não é um hospital de Santos, ele é um hospital de referência para toda a nossa região. Eu nunca vi o prefeito de Praia Grande, de Cubatão, de São Vicente, muito menos o de Santos, unindo forças para transformar o Guilherme Álvaro nessa referência mesmo. Parece que todo mundo fala, não, é estadual, não tem nada a ver com isso. Você sente que existe um pouco dessa coisa de... Falou, não sou eu que vou cortar a fita, é o governador, então ele que se vire e faça o que quiser.
Não falta empenho político, por exemplo, para que um projeto como desse prédio, que vai permitir que se reforme todos os outros, porque aí você transfere a operação emergencial para cá e faz a reforma nos outros. Você não acha que falta um pouco de empenho político da cidade e das cidades da região entenderem que o Guilherme Álvaro é delas, é nosso, não do Estado? Também, não, você tem total razão. A gente vê que há um desnível do interesse e às vezes até críticas, né? Vou te dar um exemplo rápido. Lá tem um SVO que agora está terceirizado, está funcionando espetacularmente bem, porque você faz uma cirurgia de mama, você tem que fazer aquela biópsia de congelação, a paciente está na mesa, anestesiada, deu suspeito, tira o seio ou enuclia o nódulo e não, se você não tiver esse recurso, você tem que fazer uma cirurgia em 2 tempos, dá 2 anestesias, daí uns dias volta. É o serviço de verificação, entendeu? De óbito que também faz esse trabalho. Também o serviço, justo, anatomia patológica e verificação de óbito. Foi feito há anos atrás, eu ainda não estava diretor de novo, eu fui diretor durante o Quercia e Fleury, e depois agora com o Alckmin do começo ao fim, o Davi Wipp é um velho amigo, fizemos residência junto, em parte, lá no Hospital das Clínicas Heliópolis, e ele me convidou no momento zero quando eles assumiram, e uma das coisas que foi tratada no Condesb, que a gente participa como convidado e ouvinte, porque são os senhores secretários da saúde, mas por exemplo, o coordenador de saúde, que na época estava o Davi Wipp, né, e depois secretário estadual de saúde, o que acontece? Cada um dos municípios, isso antes da minha volta ao hospital, forneceria um médico e com todos os municípios, um de Mongaguá, um de Itanhaém, um de Peruíbe, etc., se compunha uma equipe de legistas com SVO todo dia. Dava muito problema no Guilherme Álvaro, às vezes no fim de semana, que você não tinha plantonista, não conseguia fechar a escala de plantão. Isso foi resolvido com a terceirização. Mas assim, tinha municípios que vinham com o pé no peito da gente, né? Inclusive um deles, numa ocasião, o cara falou, isso não vai ficar assim. Foi no final da minha passagem, já era o doutor Dória, que era o governador. Ele falou, eu sou amigo do Dória, eu vou lá reclamar. Eu falei, bom, então faça favor, faça a reclamação direito, porque teu município é um dos municípios que desde lá de trás prometeu colocar médico aqui e por isso que hoje o teu munícipe não está sendo atendido no domingo, só vai poder ser atendido na segunda. Não esqueça de falar isso para o Dória quando você reclamar que falta médico na escala do SVO do Guilherme Álvaro. E já que você é amigo dele, se você quiser, tiver com papel e caneta aí, anota aí que tem um monte de coisa que se ele puder ajudar, nós vamos ficar muito felizes com isso, entendeu? Porque é assim que funciona. Depois aqui em off eu conto o nome da peça. Entendeu? A gente tem que lidar com tudo isso aí. Mas essa questão do canteiro de obras é perfeitamente factível o que você falou. Tem uma obra na Oswaldo Cruz, que é a mais nova, que é 3 andares, onde tem 2 UTIs, andares de clínica médica e tudo mais ali dentro. Funciona muito bem, por sinal, tem ar-condicionado, hoje que faltava, mas foi instalado com projeto. Ali tem um projeto muito interessante que você faria um arco que passaria por cima, né? Aqui tem um dos componentes do edifício, aqui tem outro edifício, e aqui você levantaria um prédio de 10 ou 11 andares, como você falou, até acho que com heliponto estava previsto para descarregar pacientes mais de urgência, etc. A gente tem hemodinâmica 24 horas por dia, atende pessoas em infarto agudo do miocárdio, angina instável, enfim, uma série de coisas, e mesmo também hemodinâmica cerebral para pessoas que estão tendo um AVC e tudo mais, um acidente vascular cerebral. Ou seja, é um hospital da maior relevância, mas há mesmo essa falta de coordenação. Na minha ótica, essa coordenação a nível regional, ela deve ficar com os nossos representantes na Alesp, em São Paulo, que a gente já teve a oportunidade de recebê-los por conta de queixas pontuais, na época que eu era diretor. Eu me lembro de uma vez com respeito a bolsas de colostomia, ostomizados e tudo, que sempre é um pessoal muito sofrido, que às vezes não conseguem restaurar o trânsito intestinal, tiveram câncer grave do intestino e tudo mais. A gente recebeu uma comissão de saúde da Alesp e mais 2 deputados estaduais da Baixada, e ali eu vi muito menos ar crítico e muito mais ar de colaboração,
e o próprio pessoal da Lesp também, até achei uma postura madura, ao contrário do presidente da ONG, dos ostomizados, que na época estava aborrecido com algumas coisas, mas não tinha razão. A gente depois até colocou na mesa, bom, vamos lavar a roupa suja, então traz aí. Pegamos todas as atas de reunião que ele participou, onde se colocava tudo, falamos, ó, tem aqui, isso aqui tudo foi feito, isso que o senhor está reivindicando, nós não temos em falta e tal. Foi uma denúncia vazia, mas foi bom que o pessoal da Lesp sentiu isso que você acabou de colocar. Essa articulação, ela fica muito na mão do diretor ou da diretora regional de saúde e do empenho e compreensão dos senhores secretários da saúde. A gente tinha uma mescla de secretários da saúde que nem médico eram e que tinham muita dificuldade. Um deles, inclusive, era um comerciante de uma dessas cidades do litoral, que no meio de uma reunião, os ânimos se esquentaram, ele ameaçou de bater numa engenheira sanitária que estava lá, que saiu chorando, apavorada. Era uma pessoa de compleição física avantajada, etc. E se ele olhasse para mim, eu saía correndo, entendeu? Mas era secretário da saúde de um município aqui. Então, essa dicotomia de coisas, pessoas altamente qualificadas ao lado de pessoas sem qualificação técnica específica, e às vezes sem uma importância dada a ele pelo prefeito, que pode pautar junto com o diretor com um simples telefonema aquilo que interessa para, por exemplo, Itanhaém, ou poderia ser Mongaguá, resolveria o problema. Então você tem toda a razão, falta mesmo de uma articulação que existia, não existia até quando eu saí da diretoria. Hoje, sinceramente, eu não tenho acompanhado isso, porque, inclusive, eu estou aposentado do Estado, né? Então, mas a gente tem... A minha turma, historicamente, foi a primeira turma de médicos aqui de Santos a adentrar no Guilherme Álvaro em 73, quando eu era quartanista. A Santa Casa, na época, bateu a porta e nós tivemos que ir a toque de caixa para o Guilherme Álvaro no isolamento de meningite meningocócica. No próximo bloco, inclusive, a gente vai falar disso. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, em que a gente recebe o médico infectologista Ricardo Aiden, o Mohamed é o comentarista. A gente falou e tem muitos temas relacionados à infectologia, que é a especialidade dele, bem atuais, né? A vantagem é que quando o Ricardo põe o trem para andar, ele não para, né? E aí a gente não pode, a gente amigo dele não vai colocar ele em situação difícil, mas a sinceridade do Ricardo é ótima. Ricardo, nós estamos passando por um momento hoje de uma cidade que tinha uma faculdade de medicina e hoje uma região tem 5. Quando começa a aumentar muito, eu acho que esse fenômeno aconteceu com o direito, que só tinha a católica e hoje tem uma em cada esquina, é a queda da qualidade. E uma queda de qualidade não é provocada só por causa do interesse financeiro de quem monta um curso desse. É pelo próprio fato de que não tem professor suficiente para todas essas escolas. E se você não tem professores de qualidade, você vai ter péssima formação para os alunos. O Guilherme Álvaro, ele é um hospital fora da curva, quando você fala dos outros hospitais que nós temos na região. Porque ele é altamente especializado e faz coisas que são de uma complexidade que você só vê nos hospitais da capital. Existe dificuldade para para ter o quadro de profissionais completo no Guilherme Álvaro, em decorrência dessa necessidade de bons profissionais para a complexidade? Ou você é obrigado a buscar, às vezes, profissionais de fora? E sendo que a gente tem excelentes médicos de Santos, que inclusive hoje trabalham em São Paulo. E o segundo ponto, esse aumento de faculdades reflete facilidade para residentes, para médicos de pronto-socorro, ou, como eu já ouvi de um médico a semana passada, estão transformando o residente em médico, quando na verdade residente é aluno. E aí algum problema de gestão. Está acontecendo isso? Assim, veja, o hospital, ele
depende dos concursos públicos para você ser admitido lá e ser membro efetivo do corpo clínico do Guilherme Álvaro. Não existe outra alternativa. Os professores que lá adentram, e durante muitos anos na Lusíada, né, nós somos a primeira turma a entrar lá, da 4ª turma da Lusíada, que eu sou, e ficamos lá até recentemente. O governo do estado fez algo perfeitamente factível, aprovado pelo Ministério Público do Estado, dentro das regras do jogo, com editais e etc., e abre as vagas. Só no Emílio Ribas tem 13 ou 14 faculdades que rodiziam lá dentro durante a semana, né? E eu mesmo fui ao Emílio Ribas dar os meus primeiros passos na infectologia quando eu era aluno da Lusíada. Hoje está lá o pessoal da UNAERP, a qual eu hoje pertenço, e eu vejo isso com olhos muito positivos, porque todas essas faculdades, elas se distribuíram. Há uma coincidência de 2 em Guarujá, mas todas têm um forte trabalho junto à saúde pública local, né? E mesmo também em Praia Grande, que faz saúde da família muito bem, e vão as pessoas da própria UNAERP, da Lusíada. A São Judas Tadeu está fazendo esse papel em Cubatão, então isso é muito bom, porque existem pessoas de altíssimo gabarito nas faculdades, professores doutores, experientes e tudo, como eu vejo lá na UNAERP. Fora o fato de que lá é um outro tipo de ensino, PBL, baseado em problemas, é Problem Based Learning, ensinar através dos problemas. Os alunos são colocados em contato com a comunidade rapidamente, sempre tutorados pelos professores e tudo mais. E vejo esses movimentos assim com muita simpatia no seguinte sentido, por exemplo, a Lusíada acabou por sair do Hospital Guilherme Álvaro, onde a gente começou lá atrás, em 1973. Mas a Lusíada, tranquilo, um pedaço dos estágios foi para a Santa Casa, que é outro hospital de ensino fantástico, com gente muito categorizada, para os estivadores, para um ambulatório de saúde deles mesmos, ou seja, isso tem sido muito bom incorporar essa ciência na prática, na ponta do sistema. Só precisa, como você colocou, que isso seja organizado, não pode haver interpenetrações. Por exemplo, em Guarujá, as coisas têm sido muito bem distribuídas. Outro dia ainda fui lá passar visita com alunos num hospital que era do Ana Costa e que hoje é Hospital Guarujá. Entendeu? Muito legal, você vai lá, você leva ideias, os colegas participam juntos. Se isso for feito de forma organizada, como eu tenho visto, é bastante saudável. Agora, existem, segundo as notícias que a gente lê, em alguns lugares existem uma interpenetração e aí você, ao invés de somar, você dispersa recurso, né? Agora, tudo que entra no Guilherme Álvaro pelo governo do estado é por concurso e ficam lá enquanto assim o desejarem ou cumprirem as regras do jogo, né? E tem um contrato de mão de obra por tempo determinado, mas que também depois é renovável. E obviamente que a destinação do Guilherme Álvaro é determinada justamente dentro do Condesb, dentro da distribuição de serviços da região. Hoje, por exemplo, câncer é Guilherme Álvaro, Santa Casa e Beneficência. E aí cada um é referência para X municípios. As coisas têm se organizado muito com respeito ao CROSS, Central de Referência de Oferta de Serviços de Saúde. Isso é que precisa ser mantido a todo custo, funcionando adequadamente, que é o papel da DRS, que é a interface com a classe política do Estado e com os gestores do Estado. Né? Ricardo, você tem uma carreira que você mesmo citou aqui, começa no 4º ano em 73, Isso. Com a infectologia. Durante esse tempo, você pegou epidemia de meningite em São Paulo, pegou a explosão da AIDS na década de 80, pegou a dengue, que começou nos anos 80, né, e continua até hoje com a gente. Como é que você vê, com a tua experiência, assim, rapidamente, tudo o que aconteceu em torno da pandemia, que pode ter o fim decretado agora, né? A OMS está decidindo se decreta ou não o fim da pandemia. Toda a polêmica em relação a isolamento, em relação a vacinas, como é que você viu a condução da pandemia da Covid? Eu acho assim que deixou muito a desejar tudo o que aconteceu, porque dicotomizou demais. E ficou uma briga de quarteirão completamente desnecessária. Completamente desnecessária.
não havia esse tipo de necessidade. As câmaras técnicas mostram no mundo inteiro com clareza a importância de vacina, por exemplo, que eu acho que eu já fui vacinador, tive clínica de vacina, é inquestionável o valor da vacina. Se os primeiros 2 milhões de casos de Covid analisados que ainda não havia vacina, morreu X%. Os segundos 2 milhões de casos analisados em vários países com uma amostra não homogênea, que chama, né? Somava lá o número de casos, e já vacinados, a mortalidade e a morbimortalidade, a necessidade de internação, casos graves, etc., caiu assustadoramente. Então, isso mostra de forma clara e inequívoca. A vacina da poliomielite, a vacina do tétano, a vacina contra o hemófilos, que era uma doença que causava meningite, praticamente acabou a infecção pelo hemófilos. E a gotinha que salva, que está sendo a toque de caixa reinstituída, né? E que nós tivemos abaixo de 50% de cobertura. Felizmente, esse vírus hoje pouco circula no mundo, no Iêmen e talvez num que outro país da África subsaariana, e Deus nos livre se ele entrasse aqui com uma cobertura baixa como ficou. Então, é uma coisa assim que o planejamento central é fundamental. E planejamentos em saúde, epidemiologia, etc., é fundamental também, são ferramentas para você fazer um bom trabalho. E chega aqui na nossa cidade, a coisa funciona desse jeito também, igualmente, né? Ricardo, tem vou retomar aquela questão, porque eu vi que você foi bem por ela. Essa questão de quadros médicos na cidade. Me preocupa muito o fato de que vai havendo a aposentadoria e a retirada dos médicos que fizeram a história da medicina na cidade. E a gente vê aumentar o número de faculdades, mas não aumenta a qualidade, como eu disse, falta professor, até porque a maioria está se aposentando. Eu acabei de presenciar na Santa Casa uma situação com meu pai que me fez notar claramente e pensar ao que eu já disse aqui. Eu sei que eu deixo muitos amigos médicos de Santos chateados quando eu falo isso, que Santos está parecendo que o melhor hospital daqui é imigrantes, porque você tem, eu vi meu pai com um problema renal sendo atendido por 3 residentes que batiam cabeça e cada um falava uma coisa. Então tem algum problema nisso e às vezes o problema pode vir de cima. A ponto de quererem colocá-lo na diálise e eu, para tudo, levo um médico particular, não, tem que fazer diálise nenhuma. Então, são coisas que você... E aí ouço isso. Falou, hoje estão dando a um residente a obrigação, porque para mim isso não é direito, de tomar a decisão. E residente não pode tomar a decisão, porque residente é aluno. Existe uma falta de profissionais qualificados em Santos? Houve reposição, ô Ricardo, e você conhece todo mundo que está na medicina de referência. Houve reposição dos talentos, dos nomes de qualidade que a gente tinha e que, sem puxar o saco, é verdade, você é um dos maiores. Está faltando reposição para esses nomes ou você nota que pode ser que a gente consiga repor esses nomes que estão se retirando, estão se aposentando, indo embora? Eu vejo isso, esse fato que você narrou do seu pai, né? É uma coisa que pode isoladamente, em algumas disciplinas, vir a acontecer, mas eu olho com muitos bons olhos, entendeu? Eu fiquei 20 e tantos anos como professor da Unimes, hoje estou na UNAERP, então eu vejo assim que a qualificação dos professores e tudo das 2 faculdades é excelente, e a gente vê pessoas egressas que foram alunos da gente, altamente qualificados em diversas especialidades, né? Então hoje a gente vê colegas que voltaram para Santos, estão fazendo robótica, cirurgia por robótica e tudo mais, né? Ainda lá no Oeste, São Judas Tadeu e UNAERP ainda está formando as primeiras turmas de médicos, mas a maioria hoje eles enxergam as coisas de um jeito um pouquinho diferente do que lá atrás, quando eu me formei há 47 anos atrás. Todos têm certeza da necessidade de se qualificar muito depois que saem da faculdade, bem preparados, porque é um mercado muito ampliado e competitivo. Tem muitas
escolas médicas Brasil afora, e a pessoa, para se criar, ela saindo da faculdade, né, firme, às vezes dentro do que pode ser o ensino até aquele momento. Eu mesmo fiz 3 anos de residência médica, e acho que isso fez uma diferença tremenda há 47 anos atrás. Então, hoje, o próprio exemplo da gente incute nos alunos a necessidade deles. Hoje, quando a gente conversa sobre isso, a maioria já tem alguns destinos pré-traçados. Eu quero fazer residência disso, daquilo. Então, eu não vejo falta de qualificação, não. Hoje a gente tem um turnover, assim, se a gente podia pegar aleatoriamente, vamos falar de hematologia. Tem hematologistas jovens top de linha, junto com alguns antigos top de linha, né? O Buturão, o Nicolau, enfim, hoje tem a Mancília, tem a Renata, expoentes da hematologia, e que estão aqui conosco, tanto lá no público, dentro do Guilherme Álvaro, quanto no privado, já buscando fazer uma unidade de transplante. Dão aula lá, inclusive a Mancília com a gente lá em Guarujá. Então, estou dando o exemplo da hematologia, mas poderia dar outros exemplos de outras disciplinas. O Guinês, por exemplo, que a gente estava falando aqui, que é nosso amigo cirurgião. E operou, inclusive. Faz cirurgia de vídeo, trouxe a Mônica, que hoje é uma grande expertise em bariátrica, e a equipe dela. Enfim, eu vejo assim com muitos bons olhos. O problema, às vezes, é estar no lugar certo, na hora certa. Às vezes pode acontecer isso. No Guilherme Álvaro, por exemplo, a despeito de ser um hospital público, os residentes estão lá 24 horas, mas supervisionados por um plantonista de cada especialidade, seja da anestesia, seja disso ou daquilo, né? Opinião para o intervalo, mais um intervalo, a gente volta já para o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed é o comentarista. A gente recebe com muito prazer o médico infectologista Ricardo Aiden. Ricardo, e a tuberculose, que teve uma intensificação? A Baixada Santista há muitos anos é a região do estado com maior incidência de tuberculose. Perfeito. Agora, esse ano teve uma incidência ainda maior, né, nesse começo de ano. Isso se deve a quê, Ricardo? Isso se deve a perda de poder aquisitivo, dificuldades econômico-financeiras, alimentação e, obviamente, que esses aglomerados urbanos que favorecem muito, né? As habitações tipo do Centro Velho, esses cortiços, zonas importantes de favelamento lá no DIC, na Zona Faroeste, lamentavelmente. Tudo isso, só para vocês terem uma ideia, a pior prevalência do estado continua sendo Santos, salvo o melhor juízo, se houve alguma reavaliação estatística recente, e a pior prevalência de tuberculose do Brasil é a favela do Rocinha, que é uma cidade, entre aspas, de 1,5 milhão de pessoas dentro de uma cidade com 7, 8, que é o Rio de Janeiro. Então, é um negócio assim de louco, a proximidade dessas pessoas que vivem em condições desfavoráveis de moradia e de saúde, alimentação, essa coisa toda que anda imbricada uma com a outra. Tem a ver com a vacinação também? Também, se você não fizer o BCG, não tomar cuidados e tudo mais, né? Agora, e também por que cresceu? Porque hoje a gente tem um instrumento de busca, que é um exame que aqui é novo, mas nos Estados Unidos há mais de 10 anos que já existe, que é o IGRA, né? Quantiferon, que procura o PCR, que é uma estrutura genética do micróbio da tuberculose, e a gente faz diagnóstico de tuberculose ativa criptogênica, que não está mostrando a cara ou que às vezes está mostrando a cara de forma indireta, né? E aí cresce o número. A gente faz muito isso lá no Guilherme Álvaro. Lá no é uma proteína? Consultório. Na verdade, é o material genético da célula bacteriana. Mas você falou, né? Uma sigla, né? Ah, sim, o PCR. PCR. PCR é a reação da proteína em cadeia, que você coloca aquilo que você está buscando. Poderia ser o vírus HIV. Apareceu essa técnica com o HIV. E ela amplifica o sinal. É feito também para COVID. Hoje você consegue sequenciar os aminoácidos e a estrutura genética. Tem um primer, um comparativo,
que você fornece para a máquina de acordo com aquilo que você está buscando e você consegue identificar com precisão e rapidamente tuberculose, por exemplo, criptogênica. A gente tem feito isso no ambulatório então, lá. O combate tem que ser uma ação social. Sim, começa por uma ação social. Aliás, né, eu tive aí ímpetos na última legislatura aí de ser aí candidato a vereador e o meu dístico seria educação, saúde e cidadania. Todo mundo me perguntava, você médico colocou a educação na frente? Sim, porque se você não tiver educação sensu lato, não tiver uma boa nutrição, etc., você não consegue estabelecer a base da pirâmide da saúde e depois você entra com a saúde propriamente dita, agente comunitário de saúde, saúde da família, que aliás em Praia Grande tem uma excelente equipe, Modelar, aqui em Santos também, e por fim, essas altas tecnologias, né? Tuberculose está no rastro da pobreza, é a doença infecciosa mais incidente no mundo inteiro. Tem algumas coisas, Ricardo, que chamam a atenção. Outro dia eu estava conversando com um neurologista e ele apontava que tem gente que fala, agora todo mundo é autista, porque aumentou o número. Tá? Na verdade, aumentaram e mudou a forma de diagnóstico. Você tocou na questão. Pode ter aumentado, porque agora a gente tem condição de detectar quando a possibilidade de diagnóstico equivocado é menor. A gente não tinha que estar usando isso a favor, Ricardo, e movimentar, porque às vezes a gente sabe que o que deixa político feliz é construir hospital, construir cadeia, porque tudo que tem cimento dá muita doação de campanha, muita comissão, mas não falta, e até quando a gente vai ver que no Brasil falta este conceito de medicina preventiva, que é muito mais barata que a medicina corretiva. É a formação dos nossos médicos, é a formação dos nossos gestores, ou é simplesmente o interesse financeiro? Eu acho que a coisa passa muito mais. Na formação eu já não poderia dizer isso, porque há 47 anos atrás eu tive aula de saúde coletiva e aprendi a pirâmide de Level and Clark, que você estabelece os níveis a partir da educação na base da pirâmide, os níveis de combate a qualquer tipo de situação. Isso continua valendo, por exemplo, lá na faculdade tem uma das coisas que mais se dedica lá na turma da UNAERP é essa questão de saúde pública e conhecimentos básicos necessários para se alcançar a saúde, né? Que na prática, os alunos são levados precocemente às unidades básicas de saúde e de saúde da família, saúde da mulher, etc, etc. E ali você constrói o prédio em cima, né? Eu acho que é uma questão conceitual muito maior do próprio SUS, modelo do SUS, que precisava incrementar a enésima potência esse tipo de postura que tem que se generalizar no Brasil inteiro. O SUS do Brasil é muito legal. Tive a oportunidade de conhecer o SUS canadense e o inglês. Estive lá 3 vezes na Inglaterra fazendo preceptoria e fui ver casa de parto, um monte de coisa que não estava na preceptoria, que era específica de HIV. E aí você vê que esses países, claro, não dá para comparar, um dinheiro sobrando na Inglaterra, um país desse tamanho comparado com o Brasil. Mas o SUS no Brasil tem futuro, tem presente e tem futuro, mas precisa partir para essa questão aí. Educação é básico para se alcançar a saúde. O SUS tem futuro. E os planos de saúde privados? Tem futuro também? Os planos de saúde têm passado por dificuldades grandes, por conta até das sobrecargas. Isso aconteceu no mundo inteiro, não com plano de saúde, mas com sistema de saúde. Sobrecarga posterior à pandemia? O custo da pandemia. Né? E fora que, por vezes, às vezes você vê um pouco de dispersão de recurso, né? Como no começo se construíram hospitais de campanha que aparentemente seriam necessários, a coisa evoluiu um pouco melhor em sequência e muitos hospitais foram feitos e depois desarticulados e alguns sequer foram usados e nem inaugurados foram, né? Eu não cito aqui isso na Baixada Santista, porque aqui não aconteceu dessa forma, não. Em São Paulo aconteceu Mas em São Paulo aconteceu. Tinha um lá no Pacaembu, que foi logo desarticulado. E no Brasil inteiro, né? Se jogou muito dinheiro fora. Creio que pelo custo unitário, né? Esse equipamento todo, porque foi uma febre, né? Eu chamo de orgia.
de gastos para equipamentos para esses hospitais. Por exemplo, quando eles foram desativados, o Guilherme Álvaro, por exemplo, ficou com algum espólio desses hospitais de campanha, com equipamentos novos, tal? Ou ninguém sabe quando eles foram? Não, que eu saiba não. Eu não sei te responder essa pergunta, não estou fugindo dela não. Em alguns lugares eu soube que isso foi aproveitado, mas era assim, como eram muitas estruturas dessas eram terceirizadas, o terceirizador, digamos assim, ele levou com ele, né? E em contrapartida, a gente pega um exemplo, eu sou muito amigo da Helena, lá de Belém do Pará, que é uma das coordenadoras de saúde. Lá tivemos sérios problemas de logística com a questão do oxigênio e tudo mais. Então, houve mesmo assim, não se fez um planejamento como se foi feito lá no desembarque da Normandia, na Segunda Guerra, né, no dia 6 de julho de 44. Ali tudo foi planejado, aqueles portos artificiais que foram montados para os tanques poderem descer, etc. Foi tudo muito... Trocou-se o pneu com o carro em movimento, essa que é a verdade. E a gente não tem um histórico na saúde de um planejamento sempre muito eficaz ao longo do tempo. Agora que o SUS é um grande ganho, que ele precisa ser namorado, cuidado, carregado no colo no Brasil, isso eu não tenho a menor dúvida, é a grande solução para um país como o nosso. Agora, Mohamed, a semana foi marcada por uma operação da Polícia Federal que representou o assunto mais comentado da semana e foi na área do Ricardo, né? Porque foi em atestados de vacinação, fraude em atestados de vacinação. Você já tinha visto disso na sua carreira, Ricardo? Não, nunca. A primeira que eu tive notícia foram 2 médicas recém-formadas lá no Belém do Pará, por acaso, que conseguiram um atestado de vacina que não correspondia à verdade para poder viajar para os Estados Unidos. Até 2 médicas de família rica, etc. Primeiro caso noticiado. E agora esse caso que está ganhando essa dimensão, mas que no mínimo isso aí soa estranho, né? Precisar pegar num bairro de São Paulo um atestado de vacina, se for o caso, de alguém que o tempo inteiro falou que não ia tomar vacina e que, a bem da verdade, não sei se tomou ou não tem como. E como botou um você sigilo de 100 anos, né, no atestado, né? Isso não vai dar pano para manga. É uma questão de mimimi. Eu não estou tão preocupado. Eu acho que mas isso foi um desvio. Eu falei, desculpa, a gente tem tanta coisa acontecendo nesse país, eu estou preocupado. Eu quero que o Bolsonaro se exploda com a vacina dele, com o atestado de vacina dele falso. Não é problema nosso. Agora, Ricardo, houve uma campanha deliberada no mundo todo contra as vacinas. Mas no Brasil o efeito foi terrível, porque o Brasil era talvez um dos países com maior índice de vacinação no mundo. E era uma coisa fácil, nenhum governante precisava muito se preocupar. A campanha do Zé Gotinha era uma coisa, todo ano se fazia, sem alarde, ninguém ficava preocupado. Os índices estão caindo de uma forma absurda. A gente está voltando à Idade da Pedra? Em termos sim, você colocou isso muito bem. Se você não tiver uma contra-campanha anti-vacina, você não consegue vencer essa característica. Por exemplo, se parou de distribuir preservativo durante esses 4 anos aí, 3 para 4 anos de pandemia, e cresceu muito a prevalência de HIV, novos casos de HIV entre a juventude, etc. Pequenas coisas têm resultados dramáticos e drásticos, né? Então essa questão da vacina é imperativa. Aliás, isso começou antes disso tudo, com um doido que pegou 9 ou 10 casos de autismo, juntou-os e deu conta de que poderia ter uma inter-relação. Isso foi publicado no Lancet, uma revista inglesa que depois perdeu muito prestígio depois disso. Um trabalho sem pé nem cabeça, analisado cientificamente, e 9, 10 casos de autismo ele correlacionou com vacina do sarampo. E o pessoal lá nos países mais desenvolvidos com IDH mais alto, caso da Noruega, Finlândia, Suécia, etc., Alemanha do Báltico, ali Hamburgo e tal, pararam de vacinar contra sarampo, o cara fica 8 meses, monta o quarto do bebê, não sei o quê, o bebê nasce, não toma vacina de sarampo e morre de sarampo. Quer dizer, sabe, é a falência do que a gente acredita. Então isso cai em cima disso que a gente viu e está acontecendo aqui, e o governo precisa dar muito duro em cima dos movimentos anti-vacina, sim.
Vamos retomar as campanhas de vacinação para o Brasil e, por sua vez, retomar a posição de um dos campeões da vacinação no mundo. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, agradecendo a presença aqui, que muito nos honrou, do médico infectologista Ricardo Aiden, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você, principalmente, que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira e um ótimo final de semana para você, que você merece. Ricardo, eu sempre...